Boa tarde, pessoal. A gente está aqui para dar continuidade ao conteúdo do 40 Nato. Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam todos bem. E a gente está para continuar aqui com membros inferiores. Próximo slide, por favor. Vou mostrar o nosso índice. Hoje a gente vai abordar a questão dos ossos dos membros inferiores, todos, as articulações e a drenagem linfática. Como sempre, as nossas referências estão no final dos slides, foram enviados no grupo de WhatsApp para vocês. Tenham todos uma boa live e até mais. Oi, gente, aqui é o William e eu vou começar aqui então, né, falar dos ossos para vocês, indo meio que direto ao ponto aqui, né? Então, vamos primeiro começar falando dos segmentos do membro inferior, né, fazendo aquele comparativo, igual a gente fez com a parte de membro superior. Que eu tinha apresentado o esqueleto apendicular, né, e agora aqui o apendicular também do membro inferior. Bom, temos aqui a região do cíngulo do membro inferior, que é composta por dois ossos do quadril, apesar de estar mostrando só um aqui, que se articulam com o sacro superomedialmente, olha só, na parte superior e medial aqui do osso do quadril, e vai estar articulando com o fêmur, né, com o osso da coxa, na parte inferolateralmente aqui do osso, né, que vai estar ligando aí o membro inferior no tronco, né, já que está ligando o cíngulo aqui até a região de coluna. Aqui nós temos a região da coxa, né, a região femoral, que é composta, obviamente, pelo osso fêmur e vai se articular com o quadril na parte proximal e com a perna na parte distal aqui, através da articulação do joelho. E aqui justamente temos o joelho, né, que é a articulação entre os côndilos do fêmur e da tíbia, também com a cabeça da fíbula e a patela, né, que faz a união entre a coxa e a perna. E aqui nós temos a região da perna, que é chamada também de região crural, né, que aqui vai ser composta pela tíbia medialmente e a fíbula lateralmente, e vai estar se articulando com o joelho proximalmente e com o pé distalmente através da articulação talocrural, que é também chamada de tornozelo, nessa região aqui. Não é que essa região do tornozelo é formada pelas partes distais da tíbia e da fíbula, especialmente os maléolos lateral e medial, né, que são acidentes ósseos desses dois ossos da perna, e se articulando aqui com os ossos do pé, né, do tarso aqui, especialmente um osso que chama talos, né, esse primeiro osso que tem aqui. E temos aqui a região do pé, que é formada pelo tarso, metatarso e falanges. Parecido com mão lá, que nós temos o carpo, que seria homólogo a tarso aqui, o metatarso, que seria parecido com o metacarpo da mão, e as falanges, né, que é a mesma coisa também. Igual no polegar a gente tem duas falanges, aqui no hálux, que é o dedão do pé, também temos duas falanges. Bom, vamos começar aqui então a falar do osso do quadril, gente. Vamos ter mais de um slide aqui para esse osso, porque é um osso bastante complexo, né? Que tirando o crânio como um todo, é a estrutura óssea do corpo que mais tem incidentes ósseos, né? Não chega a ser aquelas 90 coisas que tem no crânio, mas aqui no osso do quadril também é bastante coisa. Bom, o osso do quadril, os dois ossos do quadril, né, vão se unir anteriormente pela sínfise púbica, que é essa região aqui, que vai ser detalhada depois e tal. E posteriormente com o sacro, nas articulações sacroiliacas. Tá? Tudo que eu vou falar de articulação vai ser detalhado depois, enfim. Bom, e um anel ósseo completo, né, essa região aqui, é composto pelos dois ossos do quadril, sínfise púbica, e pelo sacro, formam uma estrutura chamada de pelve óssea. E funcionalmente a pelve óssea vai dar um suporte bem estável e também bem resistente para a coluna vertebral, né? Já por conta da sua parte terminal aqui associada com o sacro e o cóccix. E também vai estar dando um suporte aí para os órgãos pélvicos e também os órgãos da parte inferior do abdômen, como por exemplo o colo sigmoide do intestino grosso, que vai estar repousando aqui sobre essa estrutura aqui do osso do quadril, que eu vou mostrar para vocês depois. E bom, vocês devem ter reparado uma coisa aqui diferenciada nessa imagem do lado aqui, que na verdade o osso do quadril é formado por três ossos que são separados por uma cartilagem no início da vida. Mas o início assim, é separado por cartilagem até uns 20, 25 anos. Então é até que bastante tempo aí. Que nesse período de tempo, quando que a pessoa está com uns 22, 23 anos de idade,
essas cartilagens elas terminam de ossificar. Então, os três ossos do quadril, eles se fundem, né, formando só um osso mesmo, um osso funcional, sem ter cartilagem e tal. E bom, são três ossos, né? Nós temos aqui o ilho com I, porque ileo é uma parte terminal do intestino delgado, então atento a esse I aqui. Temos o ilho, que é o maior dos três componentes do osso do quadril, né, situado aqui superiormente. Nós temos o pubis, que é a parte anteroinferior do osso do quadril. Então o pubis fica voltado para anterior, essa região aqui na imagem. E temos o isquio aqui, que é a parte posterior-inferior do osso do quadril. Tá? Que esses ossos se fundem aqui na região do acetábulo, que é essa fossa que está sendo mostrada aqui na face lateral ou externa do quadril. Olha só. Bom, vamos começar aqui agora a falar dos acidentes ósseos, né? Vamos começar aqui, gente, falando da vista medial. No próximo slide vamos ter a vista lateral, que vai repetir bastante coisa. E no próximo slide eu vou estar falando só o que não repete, só o que tem de coisa a mais, assim. Então a maioria das coisas vai dar para ver por aqui. Bom, vou começar então falando do ilho. A primeira estrutura que a gente vê evidente aqui, tem até essa marcação bem grande aqui na imagem, que é chamada de asa do ilho, né, com superfície bem larga aqui na parte interna do ilho, que contém uma fossa chamada de fossa ilíaca. Atenção na parte interna, porque na parte externa, né, na vista lateral da asa do ilho, recebe outro nome, é outra fossa. Aqui na parte interna, chamada de fossa ilíaca. E aqui vai ser a origem de um músculo chamado músculo ilíaco, bem tranquilo. E aqui nós vamos ter o corpo do ilho, nessa região aqui, olha só. Perto aqui da onde está ocorrendo a união dos três ossos do quadril, na verdade, das três partes do osso do quadril, né? Aqui na região que seria formada o acetábulo, olhando pela vista externa. Temos aqui o corpo do ilho, que é justamente essa região aí mesmo, né? Perto do acetábulo. E aqui, gente, nós temos a crista ilíaca, essa região aqui de cima, que vai ser só a margem superior do ilho mesmo, né? Bem curva, longa e também bem espessa em algumas regiões, que tem nas extremidades as espinhas ilíacas, que eu vou estar mostrando para vocês depois. Mas a crista ilíaca, ela serve basicamente para ser um ponto de fixação aponeurótica de alguns músculos finos e de fáscias, relacionados aí com o abdômen e também com o membro superior. Aliás, também um músculo do membro superior. Que olha só, aqui nós temos a divisão da crista ilíaca também, que nós temos dois lábios e uma linha. Olha só, temos o lábio interno da crista ilíaca, essa parte mais interna aqui. Na vista lateral, vocês vão ver que tem um lábio externo, que é a mesma coisa, só que do lado de fora, né, na vista lateral. E entre esses dois lábios, nós temos a linha intermédia da crista ilíaca. Isso aqui é só um ponto de divisão mesmo da crista ilíaca, não é nada demais não. E o que eu falei com vocês, que tem até em relação com o músculo do membro superior, é que eu não lembro se estava especificado quando que eu fui falar sobre o músculo latíssimo no dorso, né, com o membro superior, mas temos que, por exemplo, uma das origens dele é especificamente no terço posterior do lábio externo da crista ilíaca. Então, olha só, essas divisões é mais para especificar mesmo alguma origem muscular, alguma fixação de uma face, alguma coisa assim. E bom, igual eu comentei com vocês, nas extremidades da crista ilíaca nós temos espinhas, né? Vamos começar aqui a falar da espinha ilíaca antero-superior, né? Essa região aqui. Que se vocês lerem em algum lugar, tipo escrito EIAS, ou algum inicial parecido com isso, é só justamente a abreviação desse termo aqui. Temos aqui, por exemplo, a EIAI, tá? Espinha ilíaca antero-inferior. Tá, mas vamos nos atentar aqui na superior primeiro, né? Que é justamente a extremidade anterior da crista ilíaca, que vai ser ponto de fixação de algumas estruturas bem importantes do membro inferior, como, por exemplo, vai ser um dos pontos de fixação do ligamento inguinal, né? E também vai ser ponto de origem de dois músculos, que é o músculo tensor da face lata e também do músculo sartório, que é o maior músculo do corpo, né, em termos de extensão. E ficar bem atento, gente, com essa espinha ilíaca antero-superior aqui, porque é um ponto de referência muito importante e também justamente por ser ponto de fixação daquele ligamento inguinal, né, que é um ligamento especialmente importante no membro inferior, que
né, já foi mostrado aqui, aliás, nas primeiras monitorias do quarentanato, como na monitoria de artéria e de veias, que esse ligamento inguinal, que vai daqui até essa estrutura aqui embaixo, meio que no plano cruzado assim, serve de ponto de referência para passagem de várias estruturas. Por exemplo, antes desse ligamento inguinal, existe a artéria ilíaca externa, e depois, quando que essa mesma artéria, esse mesmo vaso, passa por baixo desse ligamento inguinal, vira artéria femoral. Né? Só muda de nome. Então, só para salientar mesmo, que é bom saber que a fixação do ligamento inguinal aqui é aqui justamente pela importância dele. Mas, enfim. Aqui nós temos a espinha ilíaca anteroinferior, né? Que vai ser só um pouco abaixo da superior e vai ser ponto de origem do músculo reto femoral, né? Que é a única parte do quadríceps que vai ter origem no osso do quadril, enquanto que as outras 3 partes, né, vai ter origem no fêmur mesmo. E bom, vamos partir para as espinhas ilíacas póstero superior e póstero inferior agora. Aqui não tem muita coisa tão relevante de fixação de músculo, principalmente não. Mas olha só, aqui a posterior, né? A espinha ilíaca posterior superior vai ser mesmo só a outra extremidade da crista ilíaca, né? Que embaixo dela aqui, próximo a essa face auricular que eu vou mostrar para vocês, nós temos a espinha ilíaca póstero inferior. Tá? Só nada demais mesmo. E aqui nós temos a face auricular, para o sacro, no caso, né? Que é só uma face articular que é meio parecida, né, com a orelha, que vai se articular com a superfície ou com a face auricular do sacro. É o mesmo nome, tá? Da estrutura que tem no sacro. Que, né, foi mostrado aqui, olha só. Vai ser onde está ocorrendo esse encaixe aqui, do sacro com o ilho. Tá? Mas enfim, então tem essa estrutura aí. E aqui nós temos a tuberosidade ilíaca, nessa região aqui, que é uma região bem áspera, bem visível mesmo na prática, que fica superiormente à face auricular, que vai estar envolvida com essa articulação sacroilíaca, que vai ser ponto de fixação de alguns ligamentos nessa região aqui, né, envolvidos com a articulação. Por isso que está bem rugoso aqui, justamente por causa desses ligamentos que são bem fortes. E aqui, a última estrutura que dá para ver aqui do ilho, temos a linha arqueada, que é essa região aqui, que é a parte do ilho que vai seguir em direção ao pubis, que é esse osso que tem vermelho aqui, que a partir da face auricular, né, e vai marcar o limite entre a pelve maior, superiormente, e a pelve menor, inferiormente. Aqui dá para ver o seguinte, aqui nessa, onde é que eu estou passando o cursor aqui, é justamente essa linha arqueada. Acima dela, ou seja, nessa região aqui da asa do ilho, é chamada de pelve maior, e abaixo dela, essa parte justamente mais estreita aqui, seria a pelve menor, né, que está mais relacionados aí com órgãos do sistema geniturinário. Enfim, só essa demarcação mesmo. Agora vamos partir para o osso isquio, que é o que está de azul aí. E, inicialmente nós temos aqui, olha só, o corpo do isquio, né, que é só a parte do osso mesmo, que parecido com o corpo do ilho, que está aqui na região do acetábulo, né, formando aqui uma parte do acetábulo. E no isquio a gente tem um ramo, enquanto que vocês vão ver no pubis que tem 2 ramos. Aqui nós temos o ramo do isquio, né, que é só a parte inferior mesmo do isquio, que vai estar se unindo ao ramo inferior do pubis, que é essa estrutura aqui, para formar uma estrutura chamada de ramo isquiopúbico, que é essa junção aqui. Parecido com aquela estrutura que é formada na face, né, do tipo arco zigomático, né, que tem junção de 2 partes ósseas para formar uma estrutura específica. Mas enfim. Aqui ainda nós temos a espinha isquiática, que é essa principal projeção aqui que tem no isquio, né? Que essa espinha isquiática ela vai ser só ponto de origem de um músculo chamado gêmeo superior, que vai dividir a parte posterior do isquio em 2 incisuras. Nós temos acima dela a incisura isquiática maior, né, entre aqui a espinha ilíaca espinha ilíaca póstero-inferior e a espinha isquiática. Nós temos a incisura isquiática maior. E embaixo aqui da espinha isquiática, nós temos a incisura isquiática menor, né, que visivelmente é bem menor mesmo, né, que está entre aí justamente essa espinha e essa outra estrutura aqui chamada de tuber isquiático, apesar de ter escrito tuberosidade aqui, é mais chamada de turber mesmo. Vamos falar desse tuber isquiático agora, né?
que, igual eu falei, é um tuber, como se fosse uma tuberosidade, só que bem grande, né? O único tuber que a gente tem no corpo, né? Que vai dar para ver melhor, na verdade, na vista lateral, que eu vou repetir para vocês depois. Mas no caso desse tuber isquiático, vai ser um ponto muito importante para fixação muscular, né? Vai ser a origem aí do grupo muscular chamado de músculos isquiotibiais. E também vai ser a região onde que o peso do corpo fica apoiado na posição sentada, né, da pessoa. De isquia, que é só isso, vamos partir aqui agora para o pubis, né, que é bem pouquinha coisa também. Nós temos aqui o pubis, né, que é dividido em dois ramos, igual eu já adiantei para vocês. Nós temos o ramo superior do pubis, nessa região aqui, né, mais como se fosse voltado aqui para o ilho, e temos o ramo inferior do pubis, voltado aqui para essa região de isquio. E no pubis a gente tem algumas estruturas a mais. Nós temos aqui a linha pectínea do pubis, que é essa região aqui, ó, que está sendo mostrado aqui no osso, né, que é bem uma elevação mesmo no osso. Essa linha pectínea tem algumas importâncias, né, que vai ser delimita aí a margem posterior do ramo superior do pubis, né, meio complicado o nome, mas é isso, né, que é uma elevação bem nítida mesmo na prática, que vai ser o ponto de origem do músculo pectíneo, que vai seguir aqui para o tubérculo púbico. Aqui a gente consegue reparar um padrão, olha só, pelo menos na peça assim. Temos a linha arqueada, aqui faz parte do ilho, que só prossegue aqui. Quando chega no pubis, ela meio que muda de nome, vira linha pectínea do pubis, né? Então é só como se fosse a sequência aí. Sendo que entre a linha arqueada e a linha pectínea, onde que ocorre essa junção aqui do ilho e do pubis, tem uma estrutura chamada de eminência iliopúbica, que é meio complicado de identificar na prática, mas é mais ou menos nessa região aqui. Mas, enfim. Uma coisa, né, igual que eu comentei com vocês, que aqui é a origem do músculo pectíneo. Quando for falar da origem dele, tem que especificar sempre que é a linha pectínea do pubis, porque a inserção dele também vai ser em uma linha pectínea, só que do fêmur, que eu vou mostrar para depois. Enfim, nós temos só mais duas estruturas aqui, né, que é o tubérculo púbico, aqui nessa região, na parte terminal da linha pectínea, que vai ser justamente o ponto de fixação do ligamento inguinal, né? A primeira fixação dele é aqui em cima e a segunda aqui embaixo. E aqui nós temos a face sinfisal, ou sinfisial, não sei, né, que é voltada, na verdade, para a parte anterior e medial, né, se articulando aí com a face sinfisial do pubis do outro lado, né, do outro osso do quadril, através da sínfise púbica. Justamente essa região aqui, que está voltada aqui bem para medial, né, onde que está se conectando com essa estrutura articular aqui, com esse disco articular aqui. Vai ser detalhado depois. E bom, só para terminar esse slide aqui, nós temos o forame obturado, né? Essa abertura bem grande aqui, né? Que, se eu não me engano, é uma das maiores aberturas do corpo aí, juntamente com o forame magno do crânio. Que, enfim, é só uma abertura, né, grande, oval e irregular no osso do quadril, e vai ser limitado pelo pubis e pelo isquio, né, não tendo envolvimento com o ilho diretamente. Bom, que exceto por uma passagem para o nervo e vasos obturatórios, na região aqui do sulco obturatório, que está sendo mostrado aqui na imagem, por essa seta aqui, ela é completamente fechada pela membrana obturatória, que é bem fina e bem forte, que também vai ser mostrado depois direitinho essa membrana. Mas para que serve esse forame? Ele basicamente vai servir para minimizar a massa óssea, né, diminuindo o peso do osso do quadril, enquanto o fechamento pela membrana obturatória, ainda vai propiciar uma superfície dos dois lados, né, do lado interno e do lado externo, para fixação muscular de alguns músculos, como por exemplo os músculos obturadores interno e externo. E aqui vamos passar agora para a vista lateral do osso do quadril, né? Bastante coisa na imagem aí, mas muita coisa a gente já viu. Vamos começar aqui pelo ilho mais uma vez, né? Nós temos aqui essa estrutura nova, visível apenas na vista lateral do osso do quadril, que é o tubérculo da crista ilíaca, que é também chamado em alguns lugares de tubérculo ilíaco, né, que é só uma proeminência aí na região da crista ilíaca, que fica uns 5 ou 6 centímetros mais ou menos posteriormente a essa espinha ilíaca antero-superior.
mas não tem nada de muito relevante em particular sobre esse acidente ósseo, não. E aqui, gente, nós temos a superfície glútea, ou face glútea do ilho. Lembra que na parte interna do osso do quadril, né, na vista medial, nessa região aqui, nós tínhamos a asa do ilho também, né? Só que nós tínhamos a fossa ilíaca, né, que seria o ponto de origem do músculo ilíaco. Aqui já muda. Aqui não é mais fossa ilíaca. Aqui é justamente chamada de face glútea, ou superfície glútea. Nós temos aqui essas linhas glúteas, né? Nós temos a linha glútea inferior nessa região aqui perto do acetábulo, meio que quase que na horizontal aqui. Aí nós temos a linha glútea anterior nessa região aqui. E temos a linha glútea posterior nessa região aqui. Essas linhas glúteas, na prática, muitas vezes é meio difícil de identificar. Então a gente vai mais ou menos pela região mesmo, onde é que ela está, olhando no Atlas, né? Para a gente conseguir identificar melhor essas estruturas. Tá, mas para que servem essas linhas glúteas? Né? Ela fica justamente na face glútea, porque aqui está sendo a origem do grupo muscular chamado de grandes glúteos, né, que seria o glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo, né, que são rotadores e extensores, abdutores da coxa aí, né, que vocês vão ver na semana que vem. Mas enfim, que são só acidentes ósseos relacionados com a fixação desses grandes glúteos mesmo. E, enfim, de ilho era isso. Vamos partir agora, falar um pouquinho do isquio, né? Só mostrar mesmo o túbulo isquiático aqui para vocês verem o tanto que é proeminente aqui, né? Que na outra vista não deu para ver muito bem, mas era só isso mesmo que eu ia mostrar. E aqui vamos partir agora para o pubis, que tem mais uma estrutura aqui só. Nós temos essa estrutura que é chamada de crista obturatória, né? Que olha só, tá nessa região aqui, que é a margem inferior, né, do ramo superior do pubis, enquanto que a margem posterior é a linha pectínea do pubis. Mas nada de tão relevante assim sobre essa estrutura não. Agora, em relação a cada parte do osso específico, a gente acabou com exceção do acetábulo, para a gente de fato terminar o osso do quadril aqui, né, que é bastante coisa igual vocês estão vendo. Temos o acetábulo, né, que é só uma cavidade aqui na face lateral do quadril, onde que vai estar se articulando com a cabeça do fêmur para formar a articulação do quadril, né, articulação coxo-femoral. Que esse acetábulo tem 4 estruturas ósseas referentes a ele. Nós temos aqui o limbo, ou margem do acetábulo, em alguns lugares é também chamado de lábio do acetábulo, mas sei lá, eu prefiro o limbo mesmo, que é só essa elevação aqui, né, formando meio que a margem do acetábulo aqui mesmo, não tem muito segredo em relação a isso. Nós temos a face semilunar do acetábulo, que é a face articular para a cabeça do fêmur, né, onde ela de fato vai se articular, né, que aqui vai estar recoberto por cartilagem e tal. Isso aqui, igual vocês estão vendo, tem uma forma de C. E nós temos aqui a fossa do acetábulo, que é só a parte mais profunda do acetábulo mesmo, né, formando o soalho. E temos aqui, por último, a incisura do acetábulo, né, que é só uma abertura aí na parte inferior do limbo do acetábulo, que impede de formar, de fato, uma circunferência completa aqui, né, por causa dela que é formato de C. Que aqui vai ser mais relacionado com a passagem de algumas estruturas, né, que vocês vão ver depois, que vai ter o ligamento aqui, né, o ligamento transverso acetábulo recobrindo essa incisura aqui. Mas, enfim, de quadril era isso, gente. É bastante coisa, né? Só que é muito mais fácil identificar as estruturas do osso do quadril do que é para identificar, por exemplo, os acidentes ósseos do crânio. Então, apesar de ser muitas estruturas, é um osso bem mais fácil até de ser estudado do que o crânio, em comparação, né? Que é o mais complicado aí. E aqui, só essa imagem aqui para vocês verem uma vista óssea, né, inicial, de como que ocorre esse encaixe da cabeça do fêmur aqui no acetábulo, né? Sendo que o acetábulo, igual vocês devem ter reparado já, com certeza, é meio que homólogo àquela cavidade glenoidal da escápula, né? Que tem um encaixe da cabeça do húmero. Né? Só que aqui, no caso, vai ser bem mais profundo do que a cavidade glenoidal, justamente para manter uma estabilidade bem maior aqui nessa região.
já que, por exemplo, o membro inferior não precisa ter uma mobilidade tão ampla assim com o membro superior, né? Então, por isso que a estabilidade aqui é, é maior, né? Para não ter risco de ocorrer luxação, enfim. Bom, agora a gente acabou o quadril, né? Vamos aqui agora comentar sobre o fêmur, né? Que é um osso de bastante coisa também, só que é menos coisa em comparação ao quadril. Bom, igual vocês sabem, né? Provavelmente é o osso mais longo e pesado do corpo, que a função básica dele vai ser transmitir o peso do corpo lá do osso do quadril para a tíbia, né, que é o osso da perna, quando que a pessoa fica de pé, que depois a tíbia vai passar para o pé e distribuir o peso, enfim. O tamanho dele é mais ou menos de aí 1/4 da altura da pessoa. Como que é um osso longo, né, nós vamos estudar o fêmur de acordo com as epífises e a diáfise dele. Vamos começar aqui então pela epífise proximal do fêmur, nessa região aqui. Primeiramente, obviamente, nós temos a cabeça do fêmur, né? Que aqui vai ser bem arredondada, né? Formando aí mais ou menos uns 3/4 de uma esfera, que vai se encaixar naquele acetábulo lá para compor a articulação do quadril. E aqui na cabeça do fêmur nós temos uma estrutura, que é a fóvea da cabeça do fêmur, que é só uma depressão mesmo, bem rasa aqui, que é onde se fixa um ligamento, que é chamado de ligamento redondo do fêmur, o ligamento da cabeça do fêmur, que vai dar, no início da vida, né, vai dar passagem para uma artéria que vai irrigar a cabeça do fêmur, mas só no início da vida mesmo, depois meio que perde importância esse ligamento que vai estar se prendendo aqui. Mas ainda existe essa estrutura aqui, né, essa depressão aqui no osso, que tem esse nome. E aqui, abaixo da cabeça, nós temos o colo do fêmur, né? Que vai formar uma angulação aí, igual vocês estão vendo, que se eu não me engano é alguma coisa entre 115 e 120 graus de angulação, mais ou menos por aí, que vai distribuir o peso e também promover uma maior mobilidade para a articulação do quadril. Essa angulação, quando ela é normal, dentro de um limite, aliás, um limite bem pequeno aí de angulação, né, de graus, vai permitir que os joelhos fiquem adjacentes e inferiores ao tronco. Sendo que, por exemplo, alterações nessa angulação aqui do colo do fêmur, que pode ocorrer, por exemplo, por algum problema genético ou algum problema de crescimento mesmo, de desenvolvimento da pessoa, né, quando ela é criança, adolescente e tal, vai como se fosse desalinhar os joelhos, né? Dando aí alguns problemas na marcha em alguns casos. Mas não é muito o caso aqui dessa monitoria. E aqui, abaixo aqui do colo do fêmur, né? Nós temos aquela estrutura que é bem conhecida por muitos, até que não estudam anatomia, né? Que são os trocânteres. Né? Temos aqui inicialmente o trocânter maior do fêmur, né? Que é a grande massa óssea, que é como se fosse um grande tubérculo também, um tubérculo bem grande mesmo, especialmente maior, né, obviamente, que se projeta lateralmente no osso aqui para superior e posterior, onde o colo se une a cabeça ao corpo do fêmur, né? Então olha só reparar, gente, aqui nós estamos, essa vista aqui é uma vista posterior de fêmur. Então olha só, ele é mais visível aqui na parte posterior do fêmur, sendo que na parte anterior dá para ver, mas é bem pouco. Então ele justamente se projeta para a lateral, né, do lado oposto aqui da cabeça do fêmur, e também meio que para cima. Então é essa a descrição que eu tinha feito para vocês. O trocânter maior, no caso, ele é muito importante porque é um local de fixação para vários músculos e também serve de alavanca para os músculos abdutores e rotadores da coxa. E abaixo dele aqui nós temos o trocânter menor, né, que é como se fosse um tubérculo grande, né, só que obviamente nada comparado ao trocânter maior, que fica na parte medial aqui do osso, né, na parte posteromedial do osso, na junção do colo com o corpo do fêmur, né, que vai servir de local de inserção para o principal músculo flexor da coxa, que é o músculo iliopsoas, que vai estar se inserindo justamente no trocânter menor. E agora nós temos duas estruturas que são meio parecidas, até em nome. Nós temos a linha e a crista intertrocantérica. Vou começar aqui falando da linha intertrocantérica, né? Que é um local de união entre o colo e o corpo do fêmur, né? Que vai do trocânter maior
até o trocânter menor aqui na parte anterior do fêmur. Linha intertrocantérica, parte anterior do fêmur. Ela é pouco proeminente, dá para ver tranquilo no osso, só que não é nada tão chamativo assim. Em comparação, nós temos a crista intertrocantérica, né? Que é parecido com a linha intertrocantérica, só que ela é bem mais proeminente, igual dá para ver na imagem aqui, né? Que também fica entre os dois trocânteres, só que fica posteriormente no fêmur, ao invés de na parte anterior. E nessa crista intertrocantérica, nós temos uma pequena elevação, que aliás, é muito difícil de ver isso aqui na prática. Pessoalmente, eu nunca consegui identificar isso. Eu vou mais pela região mesmo. Temos o tubérculo quadrado, que vai ser o ponto de iniciação aí de um músculo chamado quadrado femoral. Não confundir com quadrado lombar, que é quadrado femoral. Só lembrar que está no fêmur. E bom, aqui nós ainda temos uma fossa trocantérica, né? Dá para ver nessa imagem aqui, mas aqui dá para ver um pouquinho melhor, eu acho. Onde é que eu estou circulando, essa parte mais escura aqui da imagem. Que é só uma depressão profunda mesmo entre o colo e o trocânter maior, que vai ser o ponto de inserção dos músculos obturadores, né? Obturador interno e externo nessa região aqui, mais ou menos. De epífise proximal era isso. Vamos partir agora para o corpo do fêmur, que em comparação, por exemplo, ao corpo dos ossos que a gente viu no membro superior, que não tinha quase nenhuma estrutura, aqui até que a gente tem bastante coisa. Bom, inicialmente, vocês podem estar vendo por essa primeira imagem aqui, que o corpo do fêmur é um pouco curvo, né, convexo anteriormente, forma quase como se fosse, sei lá, um S ou um C, alguma coisa assim, extremamente esticado. Né, só uma leve curvatura aqui mesmo. E bom, na parte posterior, aliás, na parte anterior, ele é quase todo liso, né? Aliás, é todo liso aqui. Só que na parte posterior não é assim, não. É bem áspero. Porque nós temos aqui uma estrutura chamada de linha áspera, né? Que é uma linha que é dividida em dois lábios. Nós temos o lábio medial da linha áspera, orientado aqui para o lado da cabeça do fêmur, nessa região aqui da linha áspera. E temos o lábio lateral da linha áspera, que está orientado aqui de acordo com o trocânter maior do fêmur. E vai ser ponto de inserção aí, de fixação muscular, na verdade, por exemplo, dos músculos adutores. Né? Por exemplo, o adutor magno e o adutor longo vão ter inserção aí nesse lábio medial da linha áspera, por exemplo. E aqui nós temos mais duas estruturas aqui na região de transição entre o corpo e a epífise proximal, né? Começando aqui pela tuberosidade glútea, que é essa região que estou circulando aqui, que dá para ver melhor ampliado nessa imagem aqui que eu tirei do Néter, nessa imagem do lado aqui. Olha só, essa tuberosidade glútea vai ser um dos pontos de inserção do músculo glúteo máximo. É uma elevação que tem aí entre o trocânter maior e o lábio lateral da linha áspera. Olha só, o trocânter maior aqui em cima e o lábio lateral da linha áspera aqui embaixo. É como se fosse uma coisa entre essas duas estruturas. Mais ou menos esse trajeto aqui, ó, como se fosse. Né? Igual dá pra ver aqui mais ou menos. É como se o lábio lateral da linha áspera ficasse um pouco mais proeminente nessa região mais proximal aqui, que recebe esse nome de tuberosidade glútea. Né, que desce aqui pelo trocânter maior, que é um ponto de referência muito importante, porque do trocânter menor desce aqui, né, não é exatamente desce, mas eu acho que dá para entender assim, essa estrutura chamada de linha pectínea do fêmur. Igual vocês devem lembrar, tem uma linha pectínea lá no pubis, que é a origem do músculo pectíneo. Enquanto aqui no fêmur, né, a linha pectínea do fêmur vai ser o ponto de inserção do mesmo músculo, do músculo pectíneo. Né, bem tranquilo essas origens de inserções. Que aqui no caso, repetindo, essa linha pectínea do fêmur, ela fica entre o trocânter menor e o lábio medial da linha áspera. Olha só nessa imagem aqui do lado. Nós temos aqui a linha pectínea e aqui o lábio medial da linha áspera. Tá bom? Bem tranquilo. E aqui nós temos, na parte distal aqui, né? Nós temos as linhas supracondilares lateral, essa região aqui, e a linha supracondilar medial, nessa outra região aqui, que é como se os lábios lateral e medial da linha áspera se afastassem, descendo aqui para a região de côndilos do fêmur, né? Que é essa região aqui de baixo.
Então, olha só, tá aqui os lábios juntinho aqui. Chegando aqui na parte mais distal do corpo do osso, eles se afastam e descem aqui para os côndilos lateral e medial, recebendo justamente os nomes de linha supracondilar, lateral e a medial. Justamente supracondilar porque está acima do côndilo, né? Meio que bem intuitivo isso. E temos aqui a face poplítea nessa região, né, que fica entre as duas linhas supracondilares, acima dos côndilos do fêmur. E esse termo chamado de poplíteo é só um termo que se refere à parte posterior do joelho. Só que olha só, fica atento a isso, porque aqui é a face poplítea, face, porque está no osso, que existe também a fossa poplítea. Que a fossa poplítea seria justamente a parte posterior do joelho mesmo, como um todo, não especificamente no osso. Tá bom? Então é bom especificar isso. E agora vamos falar da epífise distal do fêmur, que está quase acabando, gente. A epífise distal do fêmur é basicamente formada pelos côndilos e estruturas associadas a esses côndilos. Nós temos aqui o côndilo medial, estou orientando aqui para a vista posterior porque é mais fácil, né, de identificar. Temos aqui o côndilo medial orientado de acordo com a cabeça do fêmur, né? E temos aqui o côndilo lateral orientado de acordo com o trocânter maior do fêmur. Tá, mas o que esses côndilos fazem? Eles vão se articular com os meniscos e com os côndilos tibiais para formar a articulação do joelho. Mas, o que é menisco? Menisco, acho que vocês vão ver depois, né? São lâminas de cartilagens em forma de meia-lua, como se fosse um disco articular, só que meio cortado. E, enfim, só junta aqui o côndilo medial e lateral do fêmur com os côndilos da tíbia para formar a articulação do joelho. Não tem muito segredo nisso aqui, não. E temos aqui na parte posterior essa fossa aqui, né, que é chamada justamente de fossa intercondilar, que é só uma fossa entre os dois côndilos posteriormente, mas nada de tão importante assim envolvendo isso aqui não. E temos aqui a linha que fica acima aqui, coloquei de vermelho para conseguir ver na imagem, né, que não estava dando não. Bom, essa linha intercondilar é justamente só uma linha que limita a fossa intercondilar posteriormente aqui no fêmur, né? E temos aqui dois epicôndilos, o epicôndilo medial e o epicôndilo lateral. Epicôndilos estes do fêmur que é bem menos proeminentes do que, por exemplo, os epicôndilos do úmero, né? Que quase que não dá para ver, na verdade, é mais pela região mesmo. Talvez aqui vocês consigam ver, talvez, alguma proeminência bem pequena aqui no côndilo medial, eu acho, não sei. Mas essa região aí mesmo. Também não tem nada de tão importante assim que vale a pena destacar sobre esses epicôndilos, não. E aqui nós temos a face patelar nessa região aqui, que é uma depressão rasa, né, na parte anterior da porção inferior dos côndilos do fêmur, para articular com a patela. Essa parte que está mais lisa aí na imagem, né, mais clara na imagem, justamente para estar articulando com a patela aí. E temos finalmente a última estrutura do fêmur, que é esse tubérculo do adutor aqui, que fica acima do epicôndilo ou do côndilo medial do fêmur. Esse tubérculo do adutor que é um ponto específico para o ponto de inserção do músculo adutor magno, um dos pontos de inserção, tá? Já que ele também se insere aqui no lábio medial, mas enfim. Aqui, tubérculo do adutor, inserção do adutor magno, tranquilo também. O nome mesmo fala o que ele faz, né? A fixação que tem nele. De fêmur era isso. Vamos passar agora para a patela, que é bem mais tranquilo, né? Que é um osso sesamoide, ou seja, é um osso que fica entre tendões, né? E ele tem uma base voltada para cima, para proximal, e um ápice voltado para baixo, como se fosse um coração, né? Que tem os vasos da base em cima e o ápice do coração embaixo, né? Distalmente. E na patela, a gente tem só uma face anterior, né? Aqui, essa região mais áspera. E temos a face articular, que fica posteriormente, né? Que vai estar se articulando aí com aquela face patelar do fêmur, enfim. É bem tranquila a patela, só isso aqui mesmo. A patela, que eu falei com vocês, que fica entre tendão, né? Entre alguns tendões, que vai ser ponto de inserção direta
do tendão do músculo quadríceps femoral, igual vocês vão ver depois. Aqui a inserção do quadríceps femoral é na base da patela, depois a patela muda de nome, né? Vira ligamento patelar aí, apesar de ser o tendão mesmo. Enfim, de patela é isso, gente. Aqui, só para mostrar para vocês, nós temos aqui a parte óssea envolvida com a articulação do joelho, né? A patela aqui, justamente, naquela face patelar do fêmur, né? Aqui, os côndilos da tíbia e do fêmur se articulando aqui, também que envolve aí a cabeça da fíbula na articulação do joelho. Só isso mesmo.